Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Bom tê-los aqui conosco para rendermos graças a Deus por seus feitos, para falarmos um pouco também sobre um tema importante para mim, creio que não só para mim, mas importante para a Igreja de Cristo, que é sobre oração. O motivo de nossa reunião hoje, de ação de graças ao Senhor, pelo lançamento deste livro, A Vida de Oração, vai ter lá em cima também. E ver que esse tema é um tema que continua atual para a vida da igreja cristã. A realidade das coisas é que nós oramos pouco, conhecemos pouco sobre oração. Alguém já disse que melhor do que estudar sobre oração é orar. Esta frase pode parecer cheia de sabedoria, mas ela não é. Porque se nós dissermos melhor do que estudar sobre adoração é adorar, mas como nós vamos adorar se não soubermos o que verdadeiramente é adoração? Como nós vamos glorificar a Deus por meio da oração, se nós não soubermos o que é a oração bíblica? Senhor, nos últimos anos, nas últimas décadas no nosso país, a oração foi confundida com decretos humanos. Pessoas começaram a decretar as coisas a fim de ordenar que elas se cumpram. As orações se tornaram também diálogos com Satanás e com os demônios, expulsando os demônios de dentro da igreja, dentro dos contextos de adoração da igreja, e fomos perdendo a simplicidade e a vivacidade do que é a oração cristã. A Bíblia nos ensina muito sobre a oração. Nos ensina que a oração é um meio de graça que Deus estabeleceu. Primeiro porque sem a graça nós não oramos. Não é possível orarmos sem a graça de Deus. O fato de podermos orar, termos ouvidos, é uma manifestação da graça divina. Há uma questão que eu trato no livro que talvez deixe alguns leitores desconfortáveis. Porque eu afirmo que só quem ora verdadeiramente são os filhos de Deus. O ímpio, ainda que ele fale com Deus, ainda que ele dirija a Deus, não é verdadeiramente uma oração bíblica. Por um motivo muito simples. É preciso que Jesus seja mediador da oração. E Jesus só é mediador para os crentes, para os eleitos, para aqueles que ou irão conhecer a Deus por meio do Evangelho, ou já conheceram a Deus por meio do Evangelho. Mas nós podemos perguntar, mas se um ímpio orar e alguma coisa acontecer? A resposta para isso é simples. Aquilo fazia parte dos decretos de Deus. Estava no curso da providência divina. Mas a relação de oração é uma relação pactual. Porque, irmãos, a oração não é apenas um fator humano. Ela é um fator humano, mas ela não é apenas um fator humano. Se Deus não estiver envolvido no fato de orarmos, não há oração. Nós precisamos aprender muito sobre isso. Muito. Porque nós pensamos muitas vezes que a oração é meramente um esforço humano, mas o que nós observamos nas Escrituras é que Deus está envolvido na nossa oração, não apenas para ouvi-la e respondê-la. Ele está envolvido no ato de nós orarmos. A Escritura diz que quem ouve a oração é o nosso Pai Celeste. A Escritura diz que Jesus é o nosso mediador. E a Escritura diz que o Espírito Santo é nosso intercessor.
Então, um crente nunca ora sozinho, em nenhuma hipótese. Um crente sempre ora em comunidade. Se não for com a sua comunidade, a igreja ou com familiares, ele sempre ora em comunidade porque ele ora com a Trindade. A Trindade envolve o crente na oração. Jesus ora por ele, o Espírito Santo ora por ele e o Pai ouve aquela oração. Por que Deus ouve a nossa oração? Porque o Filho intercede por nós. Porque o Filho pede o que nós deveríamos ter pedido devidamente. Por que muitas vezes o Pai não atende a nossa oração, o nosso pedido, nosso clamor? Isso pode acontecer porque não é o tempo dele responder aquela oração. Isso pode acontecer porque não é a vontade dele que aquilo aconteça. A vontade dele é outra. Ou também pode acontecer que a vontade dele é muito melhor e muito maior do que o que nós estamos pedindo. Então existem muitos motivos pelos quais Deus diz não à oração de um crente, ou Deus não responde à oração de um crente. Nós vamos começar a pensar sobre esse assunto a partir de Marcos capítulo 1, versículo 35 e 36. Esses são os versículos que me movem a escrever esse livro, né? Eles me moveram a escrever esse texto. Porque ao ler esse texto e meditar nele, eu fui tomado por uma reflexão de alguns anos. Uma reflexão que é um verdadeiro paradoxo teológico. Paradoxos são aquelas coisas que você aparentemente acha que é uma contradição, mas elas caminham juntas. Você não tem como desfazer nenhuma nem outra. Vamos ler e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Versos 35 e 36. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Verso 37. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Orar? Senhor, é um privilégio podermos pensar sobre este assunto. É um privilégio poder estar aqui com os meus irmãos, nossa congregação, irmãos visitantes, nossos irmãos de Cupira. Podermos voltar os nossos olhos para o texto, voltar as nossas mentes para as verdades eternas contidas nesse ensino, nesse texto propriamente. Senhor, nos ensine um pouco através desse momento de ensino das Escrituras. Nós não nos reunimos nessa noite, Senhor, para vendermos livros. Nós nos reunimos para pensarmos nas Tuas grandezas, para pensarmos na piedade cristã, na devoção cristã, porque nós desejamos o Senhor. Nós desejamos conhecer mais, desejamos mais profundidade espiritual na nossa caminhada. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa caminhada rasa na oração. Perdoa porque o Senhor tem para nós um oceano e nós ficamos na beirada, com as águas nas plantas dos pés e não penetramos o que o Senhor tem para nós. Senhor, nos ensine sobre isso. Senhor, nos ajude. Senhor, mova-nos, não pela obrigação de orar, mas pelo prazer de orar, deleite de orar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele é marcado pela sua brevidade. Nós fizemos uma leitura comparativa entre Marcos e os outros evangelhos. Nós vamos perceber que Marcos é muito sucinto nas suas palavras, ele é muito objetivo nas suas palavras. Ele conta várias histórias, busca de uma
de uma grande conclusão, que Jesus morreu para salvar pecadores e ele ressuscitou. É muito perceptível também, ao entendermos a história do Evangelho de Marcos, que este evangelista teve uma profunda influência do apóstolo Pedro. Então, o Evangelho de Marcos é como se fosse o Evangelho de Pedro. Pedro era um homem breve. Nós conhecemos as muitas histórias, né? Um homem prático, era um homem imediatista, era um homem de um temperamento forte. E muitas coisas são ditas aqui em pequenos blocos, sem muitos detalhes, e muitos evangelistas vão aprofundar depois de várias formas. Por exemplo, Lucas explora muito mais a vida de oração de Jesus do que o próprio Marcos. Mateus explora muito mais. E João também tem várias passagens que nos mostram que Jesus era um homem de oração. A ressurreição de Lázaro, por exemplo, quando ele ora para que Lázaro seja reto. A sua angústia no Getsêmani, por exemplo, é outra passagem que marca a vida de oração de Jesus. Mas se nós juntarmos tudo que os evangelistas dizem sobre Jesus, ali está contido tudo que a igreja precisa saber sobre a vida de oração. Jesus é o grande modelo de oração. Nesta passagem, que nos chama a atenção nesta noite, o texto está falando de Jesus, no versículo 35. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu. Ele saiu, foi para um lugar deserto. O que é que ele fazia lá? Orava. Ele orava. Algumas coisas devem chamar a nossa atenção aqui, algumas coisas me chamaram a atenção aqui nesse texto. A primeira coisa é que Jesus tinha disposição para orar. Era constante na sua vida. Tinha disposição para a vida de oração. Talvez, diante desta afirmação, nós respondamos, mas a dinâmica de vida lá não era como é hoje. Respondo isso no livro. Há uma parte que eu trato sobre motivos pelos quais nós não oramos. Um dos motivos é uma afirmação que eu já fiz, talvez vocês façam também. Minha vida é muito corrida. Dá para eu orar mais? A minha vida é muito corrida. A resposta para essa pergunta é muito simples. Na verdade, uma afirmação como essa é como um menino dando a desculpa à mãe porque não quer escovar os dentes antes de vir para a igreja. Porque se nós olharmos para Jesus, a gente pergunta, a vida de Jesus era corrida? Há relatos na Escritura que ele começa a orar assim que o sol se põe, até o meio da madrugada. Depois de um dia todo andando no sol causticante de Israel. Andando. Não tinha Uber. Nem bicicleta. Tinha os animais de carga. Tinham cavalos. Mas eles não usavam isso. Andando. Não tinha um tênis com amortecedor para ajudar. Chinelo, couro nos pés. Será que a vida de Jesus era corrida? Será que a agenda de Jesus era cheia? Nós lemos nos evangelhos, irmãos, tinha dia que não dava nem para comer. Tinha dia que ele, não eram os discípulos, era ele. A gente vai sair daqui. A gente tem que sair daqui e passar para outra margem para descansar. Porque ele estava cansado. A surpresa é que quando ele chegava lá, o povo estava lá também. Né? Mas Jesus nos ensina que ele não estava disponível a todo tempo. Como Deus, ele está disponível a todo tempo. Mas como humano, ele não estava disponível a todo tempo. Ele precisava de tempo para descansar. Mais do que isso, ele precisava de tempo para orar. Esse era o momento que ele sabia que não seria atrapalhado. No meio da madrugada, ele se retirava para um lugar deserto e ali orava. Não importa o que estava ao redor. Ali orava. Nós temos um quarto, nós temos uma sala. Se a casa estiver muito agitada ou o trabalho estiver muito estressante, nós temos até um banheiro para entrar e fechar a porta e se ajoelhar.
Mas esse não era o contexto aqui. Lugares abertos. Jesus ia para lá e orava. A primeira coisa que, entre aspas aqui, vou colocar essa palavra, a primeira coisa que me escandalizou foi pensar que Jesus é Deus. Ele é Deus. E ele tinha necessidade de orar constantemente. E como eu que sou homem, não sinto necessidade de orar constantemente. E justifica? Nada, eu vou trabalhar isso no livro, né? Nada justifica a minha negligência à oração, nem a sua, nada. Nenhum motivo. Você pode levantar qualquer motivo. Qualquer motivo. Nenhum deles se põe de pé diante da necessidade de oração que nós temos. Jesus era homem Deus. Ele precisava orar. Ou seja, esta é uma verdade paradoxal e profunda, e é isso que eu tento trabalhar no livro em termos práticos para nós. Deus ora. Jesus orou. Ele continua orando, porque ele intercede pelos santos, pela igreja. O Espírito Santo intercede. Servimos a um Deus que ora. Então, se Deus é um Deus que ora, observe a dinâmica disso nas Escrituras. O que foi que os apóstolos disseram quando as viúvas dos helenistas estavam acusando a igreja de não cuidarem delas? Eles recomendaram à igreja que separassem 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para o trabalho diaconal. E eles disseram uma frase clássica. Vocês se lembram? E nós dedicaremos a palavra e a oração. Se Deus é um Deus que ora, Ele quer ministros que orem. Se Deus é um Deus de oração, os ministros são também homens de oração. Se Deus é um Deus de oração e os ministros são homens de oração, o que é que Deus diz à igreja em consequência disso? Orai sem cessar. Batei, abri-se-vos-á. Peça, você vai receber. Busque, você encontrará. A comunidade, a igreja, é um povo de oração. Mas isso se tornou algo distante de nós. Eu acho que vocês vão concordar comigo, talvez os mais velhos da igreja, pelo menos aí os de para cima, vão se recordar que em cada igreja tinha 1, 2 ou mais pessoas que a igreja dizia assim: irmã fulana, irmão fulano são homens de oração, mulheres de oração. Já ouviram isso? Irmã fulano é uma mulher de oração. Irmão fulano é um homem de oração. Isso é uma bênção, termos pessoas de oração na igreja. Mas o comum deveria ser relacionado a todos nós. A todos nós. Não há pessoas distintas na igreja. Ontem eu, antes de dormir, li um texto de Eugene Peterson. Ele disse que quando era garoto, um professor da igreja, da sua denominação, era um homem solteiro, um homem itinerante, passava por várias igrejas ensinando a palavra de Deus. Ele era um homem muito conhecido, era uma espécie de conferencista, mas não nos moldes que nós temos hoje, né, de astros da pregação. Um homem piedoso, conhecido como um homem de oração. Peterson disse que se recorda que ele ficava hospedado na sua casa e quando ele acordava pela manhã cedo, procurava logo esse homem estava ao longe num lago sozinho, todos os dias. Ele ficava sentado num lago sozinho, com olhos fechados, horas, até perto do almoço. E ele sentou-se com ele certa vez e disse: meu irmão, eu queria lhe fazer uma pergunta. Esse irmão estava em casa, na casa dele, em algum vão que não me lembro qual, de olhos fechados. Fazia tempo que ele estava de olhos fechados. Ele era menino, ele queria muito perguntar a ele sobre a oração. Ele não vai abrir esse olho nunca, esse homem só vive orando. Então eu vou interromper a oração e vou fazer a pergunta. Chegou perto dele e disse: meu irmão, como é que eu faço para ter uma vida de oração? O irmão não abriu os olhos e disse assim: faz 40 anos eu não oro. Aquele menino tomou um choque.
ficou escandalizado. E eu não posso nem dizer a minha mãe. Se eu disser a minha mãe, nunca mais ela hospeda ele aqui em casa. 40 anos que esse homem não ora. Depois de muitos anos, Eugene Peterson entendeu que aquele irmão sábio estava ensinando foi o seguinte: não baseie sua vida de oração em mim. Eu não sou o modelo. Jesus é o modelo. Não queira ter uma vida de oração como eu tenho. Tenha uma vida de oração, a sua vida de oração. Esse texto de Marcos estava sozinho orando. No verso 36, o texto diz que os discípulos procuraram ele diligentemente. Ou seja, procuraram com muito cuidado. Vamos procurá-lo até achá-lo. Porque nós precisamos falar com ele. Todos buscam ele. Ao procurar Jesus diligentemente, que lugar Jesus estava? Vocês acham? Orando. Este era o lugar. Ao procurar Jesus, os discípulos acharam Jesus num lugar chamado oração. Se Deus nos procurar, Ele vai nos encontrar em que lugar? Ele poderá nos encontrar num lugar chamado oração. Jesus nos ensinou sobre o lugar secreto, né? Mas Jesus também nos ensinou sobre a importância de uma vida de oração mais robusta, mais completa. Às vezes, cristãos tomam alguns textos fora do contexto, né? Sim, mas a Bíblia diz orar sem cessar, então eu oro sempre. Se eu estiver levando lixo para a porta, eu oro. Se eu estiver dirigindo, eu oro. Se eu estiver fazendo alguma coisa em casa, eu oro. Se eu estiver trabalhando, eu oro. Tudo isso é possível e a Bíblia diz que é possível. Todos os momentos nós orarmos. Jesus nos ensina algumas vezes sobre as pequenas preces que ele fazia. Orações muito curtas, e eram orações. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz: Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. Lázaro, saia. Era uma pequena oração. Mas a Bíblia não nos ensina somente sobre esse tipo de oração. Muitos cristãos estão confiados nisso apenas. Nesse tipo de oração. Apenas na oração, socorre-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. A Bíblia nos ensina também em períodos maiores de oração. Isso é importante para nós, para a nossa vida. Ô irmãos, como nós seríamos mais confiantes? Como nós seríamos mais gratos? Como seríamos mais alegres? Como experimentaríamos de mais paz no nosso coração se a nossa vida de oração fosse levada mais a sério? Quando eu era menino, eu escutava uma conversa na igreja que dizia assim: temos que orar de madrugada porque a fila é menor. Eu ficava me perguntando, e no Japão? Como é que faz? Tem um problema do fuso horário aí nessa afirmação. A Bíblia, quando fala que aqueles que de madrugada me buscam me acharão, está falando de sabedoria, né? Não está falando da oração naquele contexto. Mas há um detalhe interessante sobre orar muito cedo. Jesus fazia isso. Jesus fazia isso. Jonathan Edwards, eu já disse isso aqui à igreja. Jonathan Edwards dizia que ele tinha que levantar cedo para orar antes do sol nascer, porque todos os dias ele tinha que lembrar que Jesus ressuscitou. Ele tinha que agradecer a Deus todos os dias, porque Jesus ressuscitou. É óbvio que não há mais santidade de 4h30 da manhã do que de 12h30, depois do almoço, quando a gente vai orar. Mas o que importa é que tenhamos um tempo com Deus. Nossa vida é tão corrida, mas tão corrida, que nem Deus cabe na agenda, irmãos. Daqui a pouco a gente tem que agendar com um mês um tempo de oração. Vou agendar aqui, nesse dia, nesse horário, eu vou orar. Se eu tiver que cortar algum compromisso, eu corto qual? A oração.
Se tiver que colocar alguma coisa no lugar, eu coloco a oração. Você tem orado? Há crentes que não oram nem no culto. Nem no culto eles oram. Eles apenas fecham os olhos. Ou as agonias da vida estão perturbando sua mente, ou os pensamentos aleatórios, ou talvez quando ele fecha os olhos, códigos de barra dos boletos aparecem diante de si. Né? Meu Deus, tem misericórdia para eu pagar isso amanhã. Precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar. A Bíblia diz que Deus guardará nossa mente por meio da oração. Guardará nossa mente. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 4. Verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração, vossa mente com Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. A palavra paz aqui e o verbo guardar aqui são expressões usadas no contexto militar romano. Uma paz instaurada por causa de um exército assegurando a paz de uma cidade ou de um lugar. Então há uma fortaleza humana ao redor daquela coisa que precisa ser protegida. Então, por causa dessa proteção, haverá paz. O contexto aqui é oração, né? Paulo está tratando sobre oração, e especialmente das preocupações da vida, no versículo de número 6, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De que forma? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Paulo nos ensina aqui a combatermos a nossa ansiedade por meio da oração. Isso parece tão pedante para muitas pessoas. Eu estou com uma agonia tão grande na mente, então quer dizer que você vai me dizer para eu orar. Já passou por isso? Eu já fiquei com raiva da pessoa. Você abre o coração e encontra a angústia toda para aquela pessoa. E a pessoa olha para você e diz assim: orar? 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 Não. Eu quero uma solução. Ou como assim orar? Não. Eu quero alguma coisa. Uma fala, alguma direção, alguma coisa. Orar? Veja que aqui Paulo não vai dizer assim, irmãos, quando estiverem andando com ansiedade, saiam, botam um tênis, uma meia, uma bermuda, à vontade, caminhe 30 minutos. Todos os dias. Vá para a academia. Faça natação. Vá treinar jiu-jitsu para você descarregar toda a sua angústia. Claro, tudo isso ajuda, né? Pelo menos me ajuda. Mas Paulo diz assim: apresentem a Deus as vossas petições. E eu vou dizer a vocês como. Primeiro, orando. Segundo, suplicando. Terceiro, dando ação de graças a Deus. Então Paulo está dizendo, a palavra oração aqui, ela está muito relacionada a uma oração de louvor, de adoração a Deus. Irmãos, isso aqui é extremamente, do ponto de vista humano, vou usar aqui uma palavra como metáfora, tá? Isso é extremamente insensível. Porque como você está passando uma dificuldade muito grande e Deus manda você orar louvando a Ele. Então Ele não quer saber o que você está passando?
Será que ele é insensível ao que você está passando? Não. Paulo vai usar o segundo verbo, que é súplica. A súplica é a petição a Deus. Diga a ele qual é a angústia e suplique a ele a solução para isso. Mas antes de pedir a resolução do problema, louve a Deus e o adore. Por que Paulo está fazendo isso? Primeiro, irmãos, nós devemos lembrar que Paulo era um homem que sofreu muitas angústias. Abandonos, traições, solidão, prisão, açoites. O que você imaginar de dificuldade de relacionamento com pessoas, Paulo sofreu. Ainda tendo a perseguição do império sobre seus ombros. E ele diz assim, louvem a Deus. Por quê? Por que Deus faz isso? Eu perguntei isso ao texto. Eu perguntei isso ao Senhor. Por quê? Por quê? Paulo está seguindo aqui o modelo do Pai Nosso. Aprendemos ali que, em primeiro lugar, nós devemos invocar o nome do Senhor e adorá-lo, reconhecendo quem Ele é, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aquela é uma expressão de adoração. Venha o teu reino. Não estou falando de mim em primeiro lugar. Estou falando dele em primeiro lugar. E Paulo segue o modelo, segue o padrão que Jesus deu. Por quê? Ele segue esse modelo. E por que Jesus deu esse modelo? Porque Paulo está nos ensinando que nosso Deus é mais importante do que os nossos problemas e as nossas dores. Quando Paulo nos ensina isso, ele também nos ensina o que é mais importante para você: os seus problemas, as suas angústias ou Deus. Se os seus problemas e as suas angústias são mais importantes para você, é possível que eles estejam se tornando senhores sobre você. É possível não, eles estão. Porque quando os nossos problemas tomam a nossa mente de modo tal que nós não conseguimos adorar a Deus, eles tomaram conta de toda a nossa vida. Eles são nossos senhores, eles nos dirigem. Deus está nos ensinando que Ele deve ser o nosso Senhor, inclusive na forma de orarmos. Depois Paulo fala sobre a súplica, que é a petição. Depois ele fala sobre a ação de graças, que é uma expressão pública de gratidão. Veja como ele vai dosando isso. Você deve adorar a Deus, você deve pedir o que você precisa, mas você deve também reconhecer que a boa mão de Deus tem cuidado de você. Por quê? Paulo conhece profundamente a natureza humana. E o Espírito Santo está usando ele para ensinar sobre isso. A natureza humana tem a inclinação de não adorar a Deus e não ser grato a Deus pelo que ele tem feito. De abandonar a adoração e de abandonar o reconhecimento da bondade de Deus na vida. Você ficar absolvido por um problema. Jesus vai ensinar sobre isso lá em Mateus, dizendo o seguinte: olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo. Jesus está usando o Salmo 104. Está ensinando com base no Salmo 104. Deus que alimenta todas as coisas e mantém toda a criação é o mesmo Deus que cuida do seu povo. Então desfoque um pouco nos motivos da sua preocupação e observe o que Deus está fazendo ao seu entorno. Tudo isso está harmonizado, irmãos, tem a ver com a oração. A oração está espalhada em vários lugares das Escrituras. Vários personagens. O próprio Deus nos ensinando a arte da oração. Mas, ao chegar no versículo 7, nós lemos: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Mas antes disso, antes que Deus guarde, antes que Deus trabalhe na minha mente, o que é que Ele me diz? Ore. Então, um conselho tão básico que comumente é desprezado é o conselho que Deus dá: ore. 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 A doutrina da oração precisa ser estudada, e à medida que nós estudarmos a doutrina da oração, nós vamos orar, porque é impossível você estudar sobre isso e não orar. É impossível você
lidar com essa doutrina e não parar e orar. Um irmão me mandou uma mensagem esses dias e disse: pastor, eu estou lendo seu livro. E eu cheguei em determinado momento que eu parei e comecei a orar. Eu disse: era exatamente isso que eu fazia. Foi exatamente o que aconteceu comigo no processo de escrita do livro. Eu parava e orava. Cada momento do livro, estou aqui com você, um dos momentos. Cada momento final de um capítulo tem uma oração. Eu falei para vocês hoje com base no capítulo 1. No capítulo 1, eu trato sobre as definições, o que é oração, a necessidade de oração. No final do capítulo, há uma oração puritana. Essa oração dizia o seguinte: abre aspas. Deus eterno, tua grandeza é incomparável, tua bondade é inefável, tua graça é superabundante. Seria mais simples contar todos os grãos de areia da praia do que enumerar todos os teus favores para comigo. Conheço-os em parte, mas essa parte excede todo louvor. Graças te dou pelas misericórdias para comigo, meu estado de saúde, preservação do meu corpo, os confortos de uma casa e lar, a comida e a roupa necessária, a permanência das minhas capacidades mentais, minha família, com sua ajuda e apoio mútuos, os deleites da harmonia e paz domésticas, os assentos agora ocupados que poderiam estar vazios por meu país, igreja, pela Bíblia, pela fé. Mas é como lamento meu pecado, ingratidão e vileza. Os dias que se somam à minha culpa, os momentos em que minha língua ofensiva foi ouvida. Todas as coisas no céu e na terra, e em redor, dentro e fora dela, me condenam. O sol que vê meus delitos, as trevas que são luz para ti, o cruel acusador que com motivo me acusa, os santos anjos que são provocados a me deixar, tua face que esquadrinha meus pecados secretos, tua justa lei, tua santa palavra, minha consciência manchada pelo pecado, minha vida pública e privada, meu próximo e eu mesmo, todos registram coisas sombrias sobre mim ou contra mim. Mas não as nego, nem interponho escusa, antes confesso: Pai, pequei. Contudo, ainda vivo e corro arrependido para os teus braços estendidos. Não me lançarás fora, pois Jesus me trouxe para perto. Não me condenarás, pois ele morreu em meu lugar. Não medirás as minhas montanhas de pecado, pois ele as terraplanou, cobrindo com sua beleza as minhas deformidades. Ó meu Deus, despeço-me do pecado agarrando-me à cruz de Cristo, escondendo-me em tuas chagas e abrigando-me ao teu lado. Veja essa parte aqui, irmão. Não me condenarás, pois ele morreu em meu lugar. Não medirás as minhas montanhas de pecado, pois Jesus as terraplanou. Maravilhoso, né? Jesus abateu todas as minhas volumosas ofensas. Esta é uma oração cheia de teologia, Bíblia. Você pode dizer assim: mas pastor, eu não sei orar desse jeito. Deus sabia disso. Deus sabia que você não saberia orar desse jeito. Deus saberia como você seria, saberia das suas limitações, Deus saberia das suas dificuldades na hora de se expressar. Há pessoas que têm muita facilidade de se expressar.
É pessoas que não têm tanta facilidade, têm muita dificuldade. Mas ele, sabendo disso, nos deu um livro de orações. Sabia disso? Livro dos Salmos. Além de ser um livro de cânticos, ele é um livro de oração. Abra a sua Bíblia no Salmo 42. Vou concluir com este. Antes de ler, eu vou fazer uma consideração aqui, porque esta consideração ela faz todo sentido na hora que nós vamos ler os Salmos. Os Salmos são divididos em 5 blocos, chamados 5 livros. Você abriu sua Bíblia aí agora, você tem aí a epígrafe, livro 2. Tem sua Bíblia? Livro 2, acima do Salmo 42. Não é à toa que o livro dos Salmos foi dividido em. Realmente quem edita o livro dos Salmos é o sacerdote Esdras. E essa edição é feita propositalmente porque cada livro Salmos corresponde a um livro do Pentateuco. Cada livro dos Salmos corresponde a um livro da lei de Moisés, Pentateuco. E esse segundo livro começa exatamente como uma resposta ao livro do Êxodo. É o grande livro da libertação do povo de Deus. E é um livro que vai nos mostrar também pecados do povo de Deus e um pecado de falta de desejo por Deus. Nós lemos isso várias vezes. Cerro de Ouro e tantos outros episódios que ainda aparecem. Então o salmista começa da seguinte forma, Salmo 42. É uma oração. Nós vamos ler como uma oração. Vou ler, os irmãos vão acompanhar. Como suspira a corça pelas correntes nas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim me derrama a alma, como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalha-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Esta é uma oração. O livro dos Salmos tem todas as orações que você precisa fazer a Deus. Todas. Não num salmo completo em alguma parte. Todas as orações que você precisa fazer a Deus estão contidas no livro dos Salmos. Sejamos um povo conhecido como o povo da palavra, mas como o povo da oração também. Sejamos conhecidos como crentes que oram,
oram e que oram. Eu era menino, tinha uma irmã na igreja chamada Maria Ana. Aquela irmã passava o culto todo com o olho fechado. Os jovens ficavam mangando dela, dizendo que ela dormia o culto todo. Mas não era. Ela orava. Ela ficava com os olhos fechados porque ela não queria se distrair. As pessoas andando com o som, com a música. Sejamos crentes, não se distraem com essa vida e abandonam a oração. Que a oração seja um pilar da nossa caminhada. Bem? O Senhor nos abençoe. Vamos cantar juntos com nossos irmãos de Cupira. O coral de Cupira nos dá alegria de estar conosco. Nossos irmãos vão cantar ao Senhor.